Tudo bom com vocês? Estou aqui para mais uma aula da nossa disciplina História para o primeiro ano do ensino médio. Dando continuidade à aula anterior, vamos ao título Os Hebreus, das origens ao Êxodo. Abraão e a Terra Prometida. Os hebreus são originários de tribos de pastores nômades que vagavam entre as regiões da Caldeia, a terra de Canaã e o Egito. Por volta do fim do segundo milênio antes de Cristo, essas tribos se fixaram em uma região, às margens do Rio Jordão. Nos documentos egípcios e mesopotâmicos, na época, esses pastores nômades eram denominados Apiru e descritos como grupos heterogêneos e dispersos, que sobreviviam negociando, pilhando, oferecendo-se como necessários ou até contribuindo para sublevações políticas. Na Bíblia, eles são chamados de Ivo, que significa descendentes de Éden, patriarca lendário sobre a qual não se tem muita informação. De acordo com a narrativa da Bíblia, foi Abraão um velho pastor nômade que deu aos hebreus sua forte identidade cultural, centrada no culto ao Deus Yahvé. Certo dia, Yahvé teria ordenado a Abraão que partisse da cidade mesopotâmica de Ur, ou de Arã, onde vivia com sua família, rumo à terra de Canaã, ou Palestina, para lá se fixar. Abraão deveria abandonar o culto aos outros deuses e reconhecer Yahvé como Deus único e autoridade suprema. Em troca, o velho pastor seria abençoado com uma descendência inumerável, da qual nasceriam nações, reis e povos inteiros. A partida de Abraão para Canaã teria ocorrido no século XVIII a.C. Chefiados por Abraão, os hebreus se estabeleceram na Palestina, onde continuaram vivendo da criação de animais e organizados em grupos familiares, liderados pelos membros mais velhos da tribo, chamados patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó, depois chamados Israel, foram os primeiros patriarcas. Um adendozinho aqui, a Bíblia. A Bíblia é a principal fonte de conhecimento da história dos hebreus. A Torá, conjunto de criação do ser humano, a aliança entre Deus e os hebreus e outras histórias de tradição religiosa judaica. Para o historiador, no entanto, os relatos bíblicos, ao serem analisados como documentos, devem ser comparados a outras fontes históricas, certo? Como ruínas de construções e inscrições funerárias, por exemplo. Há também textos egípcios contemporâneos aos hebraicos que podem confirmar ou não os relatos bíblicos. Além disso, nenhum dos textos da Bíblia se fixou por escrito antes do século X ou 9 a.C. Logo, as narrativas apresentadas são, em grande parte, muito posteriores aos fatos que se relatam. Perfeito? Vamos lá. 3 religiões em um mesmo Deus. De ter introduzido a ideia de um Deus único, absoluto, universal, Abraão é considerado fundador do monoteísmo. Por isso, as 3 grandes religiões monoteístas da humanidade, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, são também conhecidas como religiões abraâmicas. Os seguidores dessas religiões atribuem o mesmo significado à história de Abraão. Teriam nesse personagem um ancestral comum e partilham certos elementos básicos. Primeiro, crença em apenas um Deus criador e universal, com o qual o ser humano estabelece uma aliança, rompida e refeita em diferentes momentos históricos. 2. Presença de um livro sagrado, Torá, Bíblia e Alcorão, que teria sido revelado pela divindade aos profetas ou apóstolos encarregados de transmitir a vontade de Deus aos humanos. 3. Crença em uma lei moral universal,
emanada de Deus e codificada nos respectivos livros sagrados. A partir de tradições comuns entre as três grandes religiões monoteístas, também se expressa a importância conferida à cidade de Jerusalém, em Israel, considerada sagrada pelos seus seguidores. Ela abriga lugares como o Muro das Lamentações, sagrado para os judeus, o Santo Sepulcro, sagrado para os cristãos, e o Monte do Templo, sagrado para os muçulmanos. Né? Continuidade e a fé e o monoteísmo ético. De maneira geral, na antiguidade, os deuses representavam acontecimentos ou fenômenos da natureza. Tinham uma esfera de atuação limitada e eram cultuados por meio de rituais que, por vezes, incluíam sacrifício de animais. Com os hebreus teve origem outra visão de divindade. De acordo com ela, Deus Yahvé revelava seus desígnios por meio dos acontecimentos da história e não se confundia com os fenômenos da natureza. O ser visto como o Criador da humanidade, do universo do tempo, Yahvé podia suspender as leis naturais a qualquer momento. Como sua vontade era soberana, seu poder não era partilhado com nenhuma outra divindade ou ídolo, como nas religiões politeístas. Por isso, exigia um culto exclusivo e não admitia a adoração em nenhum outro Deus. A principal diferença entre o judaísmo e as outras religiões da antiguidade, no entanto, estava no fato de Yahvé exigir um comportamento ético de seus seguidores. A concepção hebraica de divindade era radicalmente distinta de todos os panteões e mitos da antiguidade. O monoteísmo criado pelos hebreus conquistou o mundo com a expansão da nossa era, de duas grandes religiões monoteístas, o cristianismo e o islamismo. Feito a formação do monoteísmo hebraico, o desenvolvimento do monoteísmo entre os hebreus foi um processo histórico ocorrido entre os séculos 9 e 5 a.C. Neste espaço, Antigo Oriente Médio, conviveram grupos sociais distintos com expressões culturais próprias. O monoteísmo hebraico, apesar de ser uma expressão identitária de um grupamento social e cultural específico de hebreus ou judeus, não surgiu de forma estanque, a partir do depósito de bens simbólicos de uma só cultura semítica. Sua construção se deu em diálogo e em intercâmbio com expressões simbólicas de outros grupos presentes no Antigo Oriente, próximo no período em questão. Perfeito, gente? Então, é importante esse destrinchar aqui, porque tudo é baseado, o povo de Israel, o povo judeu, o povo hebreu, é todo baseado na sua cultura religiosa. Aí vai ditar todas as regras espirituais, culturais e de vivência desse povo. Bom, então nós temos aqui uma, vamos dizer assim, um resumo, né, bem detalhado em cima do que foi essa formação. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade e eu vou falar sobre os hebreus no Egito, tá bom? Então, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, isso ajuda a melhorar o nosso canal, melhorar o nosso trabalho e a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Então, até a próxima aula.